O capítulo 1011 se chama O Código de Honra do Anko, que é uma pasta vermelha de feijão usada no Oshiruko. E o que é que isso referencia, senão os laços criados entre Big Mom e Otama, só uma criancinha que estava ajudando uma grande Yonkou com amnésia a comer e curtir um pouco da cultura dela, por mais que ela não tivesse nada a entregar que não fosse em detrimento da própria saúde. Agora, mais de 80 capítulos depois, a dívida está paga e Big Mom tem o Haki do Rei avançado, confirmado, assim como grandes nomes que nem Roger, Barba Branca e Kaido. O Oda curtiu bastante brincar com a ideia de maternidade, feminilidade e outras coisas assim nesse capítulo, tanto quando ele traz a Hera, que é a versão feminina de Zeus, como sua nova e poderosa nuvem antropomorfizada, como quando o instinto materno da Big Mom entra em ação, que faz ela proteger e se vingar dos inimigos da Otama. Por isso, hoje, tá oficialmente banido o apelido Big Meme do canal Chapéu de Palha. A gente não acha mais a Big Mom Big Meme, a gente acha a Big Mom um médio meme com big momentos maravilhosos, que nem esse capítulo hoje, que foi demais. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek, e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 1011 de One Piece. Então se puder dar uma checada nos diferentes níveis de membros que você pode se tornar, clica aqui no sininho, se inscreve, vídeo de One Piece todo dia, live domingo, vem que tá bom, slap like e vinhetinha, porque é hora do vídeo. Então a gente tem que abrir o capítulo não diferente de todos os capítulos que a gente abre em um ano, que é com Oda sendo um gênio da transição de quadrinhos. A gente estava no último capítulo ali com o Kaido e Luffy lutando, mas a gente viu claramente Big Mom caindo e sendo resgatada pelo Prometheus no tão marcante capítulo 1010. Agora no capítulo 1011, a Big Mom, que já tinha começado a mexer as nuvens a pedido do próprio Prometheus, revela a Hera, não em sua forma esplendorosa, ainda apenas um pequeno teaser, mas ali pela boquinha com batom e pelos fufufufu e os coraçõezinhos, claramente dá pra imaginar que é uma versão feminina dos Zeus. Obviamente não só por isso, Hera é uma das grandes deusas da mitologia grega, e não coincidentemente, nesse capítulo que maternidade é algo tão importante, Hera é a deusa que representa fertilidade, maternidade, família, realeza, enfim, muitos conceitos importantes são representados por essa deusa. Eu acho que o Oda não quis revelar o nome dessa nuvem nesse capítulo à toa. E se talvez não faça sentido mais pra você, de fato, a Hera era tão poderosa que ela conseguia também usar tempestades e lançar ela contra seus oponentes, como depois de 12 trabalhos de Hércules, quando o próprio, que era odiado por Hera, a todo custo, está saindo de Troia e recebe uma baita de uma chuvarada de trovões, uma tempestade mandada por nada mais ninguém menos do que ela mesma, nossa queridíssima Hera. Talvez eu tenha enforcado ela depois do penhasco do Monte Olimpo, mas isso não lembro. E ainda, né, o Oda sempre muito detalhista com essas caracterizações, chama o ataque da Big Mom combinado com a Hera de Fulgora, que é a personificação feminina do fenômeno do trovão para os romanos. A gente sabe que a mitologia grega e a romana tem uma conexão quase de irmandade, mas é mais ou menos pai e filho, porque muitos dos romanos se inspiraram na cultura helenística, da Grécia clássica, da Grécia antiga, que eles entendiam apropriadas para a sua nova cultura romana. E agora, de novo, detalhes brilhantes do Oda. Justamente esse ataque tira a concentração do Kid, que aparentemente precisa ter um certo nível de atenção para manter os seus itens magnetizados mesmo à distância, e então Zeus é liberto da caixinha. O fato do Zeus ser liberto da caixinha faz o Law notar isso e se escafeder lá pra baixo junto com o Zorão e a nuvem. Só que na verdade a gente sabe que o Zeus não tem mais utilidade pra Big Mom. Esse encontro vai acontecer agora e a gente vai falar um pouquinho melhor, mas na verdade o Law tá aproximando o Zeus mais da Nami sem nem saber. E de novo, né, só pra deixar claro, o Oda Gênio estava lutando Kid e Killer, que tentaram recuar porque não queriam encarar a Big Mom no ar, decisão sábia, mas o poder dela foi muito grande, o que gerou a desconcentração do Kid, e aí a gente acompanha as coisas lá em cima, que é o Luffy caindo na porrada com o Kaido, usando o Haki do Rei avançado. Detalhes importantes, o Kaido sentiu definitivamente, ele tava caído, ele levanta até um pouco de 4 ali, calma Kaido, vamos devagar. E também a gente vê ele começando a curtir cada vez mais a luta. Eventualmente ele fala, quanto mais desesperado você tá, mais você ri, né? Claro, isso é uma das características primordiais de quem tem a vontade dos D. Ri na cara do perigo, ri quando o momento é desesperador, ri por não ter medo da morte. Algo explicitamente representado no capítulo 100, quando o Luffy vai ser derrotado pelo grande deus dos piratas Bug, mas aí é salvo por Dragon. O Luffy na plataforma de execução está 100% feliz,
rindo, relaxado, sabendo que vai partir. Isso é uma característica maravilhosa dos D, que não perdem o sorriso, não importa a situação. Mas claro, temos que lembrar, agora com questão de Laugh Tale, Roger, Joy Boy, essa questão de felicidade, de risada, vai ter um contexto muito mais sério, muito mais profundo, é só esperar. E o que comentar também nessa sequência de golpes, né, sem se tocar, imagina a Barba Branca contra a Roger, devem passar vários dias sem nem ouvir o barulho das lâminas, porque é tanto o Haki do Rei avançado, que eles devem estar constantemente fazendo que nem aquelas forças magnéticas que chegam em certo ponto e se repelem, mas pelo contrário, eles têm tanta energia que estão tentando se atrair e não conseguem. E aí o Oda deixa quieto aí o hype na parte de cima do domo, e é nesse momento que a gente desce, seguindo o Kid e o Killer. E se você tá na dúvida, eu tô ainda com o terceiro olho da Pudding aqui, Illuminati Confirm, pode confiar que ler Poneglyph pra mim hoje tá fácil. No reencontro entre Kid, Killer e Hawkins, ele lembra dos acontecimentos do capítulo 795 do mangá, justamente a introdução do Kaido. E eu acho interessante como Hawkins dá essa vibe de quase um estatístico, tomando decisões racionais baseado na frieza dos números. Porém, claro, a metodologia dele ainda é um mistério pra gente, então o Oda gera propositalmente essa dicotomia. Por não sabermos o método, não sabemos o quão confiável é o Hawkins, e apesar de ser um tarólogo, o cara fala como se fosse o mais preciso dos estatísticos. É brilhante. E conforme o Instituto Data foda-se, 92% de chance do Killer ser derrotado pelo Hawkins. De fato, o Hawkins parece muito bem preparado para lutar contra oponentes que lutam corpo a corpo, mas como o próprio Kizaru mostrou para Timeskip, a habilidade dele tem sim um limite. E no início de um ano, a gente viu ele também combater Zoro e Luffy sem necessariamente muito sucesso. Ele claramente deu um trabalho, mas em momento nenhum eu senti que ele tinha uma chance real de prejudicar o Zoro contra o Luffy. Agora no mano a mano contra o Killer, talvez o Hawkins esteja mais confiante, até por ser um capitão e o Killer somente um imediato. Apesar que a gente sabe que nem sempre isso dá certo, o Zorão que o diga, né? Não preciso nem falar de Kaido e Apu. Mas a favor do Killer, tenho que dizer que ele é um dos combatentes mais inteligentes do mangá. A gente vê que ele tem uma pegada analítica além da força bruta, então se tem alguém que eu confio que não vai cair nas artimanhas da Wari Wari no Mi, que é a Akuma no Mi da palha, é o próprio Kamazo Killer. E os dois têm assuntos muito sérios a resolver, considerando que o Killer certamente guarda um ressentimento do Hawkins pela traição. Até porque, se você for se lembrar, era o próprio Killer que estava tentando organizar essa aliança antes de ir por água abaixo. E galera, o que falar de Usopp e Nami contra Page One? Cara, eles são de... é impossível. Se os dois estão juntos, eu tô assim, ó, passando mal já. De rir, de chorar, de alegria, é muito bom. Eles têm uma química, assim, é até estranho falar de química de personagens de mangá, mas eles têm uma química entre os dois que me faz passar mal de rir sempre. Eles descendo a porrada no Page One, como se não houvesse amanhã, porque não tem mais o que fazer. Já foi artimanha, já foi lábia, agora é só chorar e bater, irmão. E claro, a gente sempre comentou isso, o que falta pro Usopp e a Nami não é artimanha, não é habilidade, é poder bruto. Eles já têm todas as ferramentas, mas o poder bruto falta. Talvez a esfera de Zeus seja o momento. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar da maravilhosa MVP desse capítulo. Bom, na verdade a MVP foi a Big Mom, né? Mas no meu coração, a Otama sempre é MVP quando ela aparece, e ver ela ali, sofrendo, lutando, tentando incentivar o Komati para conseguir chegar no palco, independente do que aconteça com ela, reforçar a aliança com esses novos usuários de Smile que vão virar a casaca, graças ao Dango, né, o Kibidango dela. E é justamente essa disposição a se sacrificar que é o que falou com a Big Mom, né? A Big Mom naquele momento de amnésia, aquele momento que ela estava bem ou mal vulnerável, na verdade foi acolhida, amada, bem cuidada por um povo pobre que ela mesma reconhece naqueles capítulos, o que gera a reação do final. Mas antes, a gente tem que falar do Usopp e da Nami dando tudo de si contra o Page One também. A gente vê o Usopp usando primeiro um ataque Hanabi, que é fogo de artifício, e depois, quando o Page One solta, ele larga espinhas explosivas. É muito dano, pra ser sincero. É bastante impressionante ver o Usopp com tanto poder de fogo. Mas a gente já falou, as Zoas ancestrais pré-históricas têm um nível de resistência surreal. É muito, muito, muito forte. Então o Page One forma híbrida toma todo aquele dano e não tá nem aí, que gera essas caras maravilhosas dos dois, né? É legal ver a Big Mom reconhecendo os chapéus de palha, por mais que ela tivesse com eles em Whole Cake, o Usopp não tava, né? Ela não lembra necessariamente porque ela tava num frenesi insano em Whole Cake. Mas, claro, a Big Mom tem talvez a maior rede de inteligência de todo mundo de One Piece, e ela tem um ódio mortal pelo Luffy,
então claramente ela conhece bem os outros tripulantes também. Legal ver também o Sop confirmando que o poder do Otama não funciona em Zoans, apenas em Smiles. Faz sentido, né? Smiles e animais que não têm o raciocínio talvez tão apurado pela questão de fator genético, o Kibidango funcione com eles também. E agora, falando dessas duas últimas páginas, a gente tem que lembrar, capítulo 931, que a Big Mom brota em um ano já com a amnésia e é recebida pelo Momonosuke e pelo Otama. Depois de 933, no final, ela já tá curtindo ali na Vila Okobori, depois de ser bem cuidada, e partindo pra Udon. Inclusive no caminho, como é lembrado no capítulo 937, ela e o Otama têm uma conversa bem fofa sobre o Shiruko. Então, a Big Mom ter lembrado disso tudo depois de recuperar a memória é muito legal, porque não foi em vão aquele momento. Aquele momento gerou um resultado futuro. E aí, qual é esse resultado futuro? Mais de 80 capítulos depois, Big Mom, com o Haki do Rei avançado, dá um golpe que, olha, eu garanto, nocauteou de vez o Page One. Que botado, vlau, na face. E o Haki do Rei avançado de novo mostrando que gera essa aura de ataque para causar muito dano por dentro. Se a Zoan mitológica tem tanta resistência por fora, talvez por dentro seja igual a todos nós e esse dano seja o dano final para tirar o Page One de combate. Eu gostei da apelação emocional para Big Mom ficar revoltada de terem queimado aquela vila que tratou ela bem, não só pela questão da relação dela com a Otama e a galera da vila, mas também porque ela é um Yonkou. Então se ela foi bem tratada em algum lugar, se algum lugar ganhou favor com ela, esse lugar ser atacado é um absurdo. Tem que respeitar a Yonkou. E ela retaliar, para mim, foi completamente normal. A galera falando, Big Mom tá boazinha agora, é Big Mom do bem. Não é essa a questão. A questão não é que a Big Mom se tornou boazinha. A questão é que a Big Mom tinha uma espécie de lugar que era protegido por ela, que era querido por ela. Esse lugar foi atacado, pum, toma-lhe retaliação, seja quem for. Se ela retaliava contra os próprios filhos, que dirá contra a tripulação do Kaido. Agora, se você quiser levar pra questão moral, Big Mom agora não pode... Não, óbvio que não, né? Big Mom é só lembrar. Ela estava curtindo, rindo feliz, porque os capangas dela estavam invadindo países, matando pessoas inocentes para conseguir o quê? Exatamente, ingredientes de bolo. Mas isso só mostra como é drástica a questão da comida para Big Mom. Se você não entendeu agora com o arco inteiro de Whole Cake e essa questão em um ano, não tem mais o que entender. Big Mom, comida é tudo. Lembra ter um pouco o Luffy, né? Se tratar bem ele, se der comida, é lealdade para sempre. Mas claro, lembra só um pouco, porque a Big Mom não necessariamente é lealdade para sempre, ela é bem escorregadia. Mas acredito que a Otama seja extremamente genuína, essa sororidade que elas estão vivendo aí. Inclusive tá escrito no final do capítulo, né, que a Big Mom age até como uma irmãzona, apesar da diferença de idade entre as duas. Uchi tá em choque, tá? Talvez seja o momento que ela ou arrede o pé ou vá pra cima da Big Mom, porque ela realmente derrotou o irmãozinho dela e ela tá louca de fúria, mas se ela for pra cima, vai tomar também, ninguém tem dúvida disso. E ela falando do código de honra, né, o código de honra construído a partir dos laços de amizade, a partir da comida, a partir do sacrifício, do altruísmo do Otama. Esse código de honra entre piratas é uma baita de uma besteira, eles estão se traindo, se matando o tempo todo, mas a Big Mom evocar isso pra justificar um ato que pra mim é completamente arbitrário dela, apesar de ter todas as motivações, é genial. Isso é Big Mom, usando as palavras pra manipular a situação e fazer o que ela quer. Então a MVP do capítulo ex-Big Mom, agora pra sempre Big Mom, minha equipe legal extremamente protetiva dela, já está mandando diversas notificações extrajudiciais para diversas pessoas que chamaram ela de Big Mom no passado. E agora curtir, porque semana que vem não tem capítulo, se eu não me engano é Golden Week, algum feriado especial no Japão. Então até lá, domingueira tem live pra discutir tudo sobre o capítulo. A semana vai ter vídeo normalmente. Muito obrigado por quem curtiu, por quem chegou aqui, por quem deu o slap no like, por quem clicou no sininho, quem vai checar os vídeos que estão passando aqui. É isso, galera. Valeu!